Bom dia, bom Bom dia, embaixadoras do Senhor Jesus. Glória a Deus, mulherada forte aí, né? Na presença de Deus e também na oração, minhas irmãs. A oração, ela é algo transformador. Ela é algo tão maravilhoso que a gente não sabe o poder que ela tem, mas quando a gente começa a desfrutar, né? Nós já estamos vendo aí os testemunhos. A Cíntia testemunhando lá do trabalho, olha, do trabalho do esposo dela, a intercessão dela mudou a situação. Vocês conseguem perceber o tanto que isso é poderoso? O tanto que o tanto que a oração é uma ferramenta, é um instrumento que Deus deixou para nos abençoar. E quanto nós perdemos, né, quando nós não desfrutamos da oração. E eu estou muito feliz, eu louvo muito ao Senhor, porque o Senhor já está nos dando quase 24 horas de mulheres aqui posicionadas para oração. Nós só temos mais 3 horários disponíveis, né? Então o Senhor está nos abençoando, o Senhor está nos visitando, o Senhor está nos avivando, né, para a oração. E eu tenho certeza que grandes testemunhos nós iremos contar, como já temos contado, né? É, Deus tem nos abençoado demais, demais, e eu tô muito feliz por isso, né? Hoje também eu tive uma resposta de oração, mas eu não vou contar para vocês hoje, vou contar outro dia. Vamos deixar concretizar direitinho essa resposta, né, de oração, respostas do meu período de jejum, né, onde o Senhor me levou ali a jejuar. Eu acredito que foi sobrenatural, né, porque eu nunca tinha feito e foram 19 dias e meio, meu propósito era 21, mas o Senhor, aprove o Senhor que eu quebrasse no dia da Santa Ceia do Senhor, que eu quebrasse com o corpo de Cristo, simbolismo, né, do suco da uva com o pão, ali simbolizando a minha aliança com o Senhor. E isso me deixou tão feliz, isso me deixou tão extasiada, a forma como que Deus fez. E ainda dando pra gente de presente, separando um pastor na nossa família. Olha só, as coisas grandes que o Senhor tem feito. Então, para mim foi assim, eu tô extasiada até agora por tudo que Deus está fazendo, né? E eu quero encorajar vocês, mulheres, que vale muito a pena a gente seguir essa aliança com o Senhor, seguir comprometidas com o Senhor. É o compromisso. O Senhor, ele responde a nossa fé, ele responde o nosso compromisso com ele, né? Muitas vezes a gente pensa, ah, não, eu não vou orar não, porque nada se resolve, eu não vou orar porque talvez o meu problema não se resolve com Deus. Gente, tudo começa em Deus, a fonte é Deus. O próprio Jesus deixou uma informação muito importante na palavra que ele fala: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Vocês têm noção do que é isso? Quando Jesus fala sem mim nada podeis fazer. Se a gente não tiver ligado ali na videira que é Jesus, se a gente não tiver de mãos dadas com ele o tempo todo, a gente não vai conseguir fazer nada, né? É como se o nosso fazer fosse uma capanga furada. A gente vai fazendo com as nossas próprias forças, mas o inimigo vai fazendo um buraco ali na nossa capanguinha e ele vai tirando tudo que a gente tem depositado. Se eu não me engano, tem algo escrito assim na Bíblia. Deixa eu ver aqui. Sobre algo da capanga furada. Vocês lembram alguma coisa assim? Agora o Espírito Santo trouxe alguma coisa. Ah, exatamente. Eu já tinha lido isso, ó. Como é importante você ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo, ele testifica aquilo que você está falando. Tá lá em Ageu, capítulo 1, versículo 6, que fala assim, ó: vocês têm semeado muito e colhido pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Veste-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Olha só, numa bolsa furada. Esse texto ele tá falando, né,
tá exortando, de fato, o povo, né, pela sua negligência em construir ali o templo do Senhor. Eles se preocupavam apenas com seus próprios interesses, não se preocupavam com as coisas de Deus. Tanto é que lá no Novo Testamento ele vai falar assim, no Novo Testamento não, lá em Mateus 6,33, ele vai falar assim, é, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então, olha só, a busca nossa para que as outras coisas sejam acrescentadas, ela precisa ser o reino, ela precisa ser as coisas do Senhor, ela precisa ser a vida do Senhor em nós, né? A ideia central aqui é que quando nós tentamos fazer as coisas pelas nossas próprias forças, e ignorando a vontade de Deus, nossos esforços se tornam vazios e infrutíferos, como se o que ganhássemos fosse perdido como uma bolsa furada. Então, guarde isso, minhas irmãs, no seu coração. Sem o Senhor, tudo é depositado numa bolsa furada. Nós não conseguimos juntar, nós não conseguimos depositar. Boa noite, Tati, paz, seja bem-vinda, minha irmã. A irmã Ana Maria escreveu: eu também estou tendo resposta do Senhor. É uma obra grandiosa que ainda está em andamento. Aleluia, irmã Ana Maria. Glória a Deus. A Adri escreveu: verdade. No início da minha conversão, o pastor na época sempre falava: tem que orar, irmã. Ficava tão brava até que tive experiências de resposta de oração. Tudo começa em Deus. Amém, Dri. Amém. Bom dia, Rê. Seja bem-vinda. Então é isso, minhas irmãs. Nós precisamos nos firmar no Senhor. Então amanhã nós faremos o nosso relógio de oração, né? Faremos o nosso relógio de oração. Quem não conseguir orar, né? E quiser fazer parceria de oração aí, né? Pode entrar em contato com outra irmã. Vamos orar juntas. Aí faz a ligação, né? De áudio ali. Orem juntas. Vamos fazer essa corrente, né? Bem forte mesmo, orando, né? Pedindo ao Senhor. A gente pode sim pedir oração para as pessoas, mas nada é mais forte e tão importante quando a gente vai em oração aos pés do Senhor, né? Quando a gente vai ali se derramar aos pés do Senhor e pedir para Ele. Aí as coisas, minhas irmãs, começam a acontecer. A Tati tá aqui. Irmãs, meus 30 dias chegou ao fim ontem de oração pelo meu casamento. Amém, Tati, acabou? E aí, teve transformações, minha irmã? Como que foi esse processo? Conta para nós as experiências que você teve. Eu acredito que foi tremendo aí a sua experiência. Você quer abrir o microfone para você falar? E Deus mostrou traição. Que triste, né? Porém, Tati, o Senhor, ele pode restaurar. O Senhor, ele pode trazer, né, o perdão ao seu coração. Você quer falar alguma coisa, minha irmã? Pode falar. Boa noite, a paz. Paz do Senhor, minha irmã. Então, irmãs, eu pedi a Deus, eu me afastei de casa, né? Eu estou a trabalho já completando os 30 dias que eu tinha pedido a Deus para me afastar da minha cidade. Eu vim em oração, vim pedindo a Deus, entreguei nas mãos do Senhor. E ontem ele pôs fim ao nosso casamento por uma mensagem 5h30 da manhã. E aquilo me regaçou, né? Acabou comigo, porque eu já sabia que tinha uma outra pessoa e eu suspeitava que era na academia que ele trabalha. E ele estava postando fotos, eu não via porque eu não estava seguindo o perfil dele por conta dessas coisas da academia. E ele estava publicando lá. E o que aconteceu ontem? Ontem ele me humilhou nessas mensagens, falou que não queria mais, sabe assim, porque eu tinha publicado uma declaração dele no Instagram. E eu acho que essa pessoa viu, eu acho que ele estava enganando tanto eu quanto ela, sabe assim, falando que separou, essas coisas. Sim. E eu peguei, publiquei e eu acho que ela viu, porque eu sei que ela tá no perfil. E deve ter dado algum problema para ele, ele veio todo alvoroçado, mas não podia falar ontem, né? Sim. E deu na hora do almoço, fui conversar com a minha mãe, contei o que tinha acontecido. E minha mãe falou assim, filha,
eu vi ele no meio de semana saindo do pronto-socorro com uma mulher. Aí eu peguei a foto, falei, como que era? Ela me falou, eu mandei a foto, falei, era essa? Ela falou, era. Eles estavam indo para o estacionamento para entrar no meu carro. Então, fora isso, uma amiga minha já tinha visto ele com ela. Sim. E há outras situações que aconteceu. Então, ontem eu mandei mensagem para ele, enviei, depois que ele tinha me ofendido, porque tudo ele me ofende agora, sabe? Então, me põe para baixo e eu orando, e eu pedi a Deus para me mostrar, sabe? Que, Sim. assim, eu tava orando pelo meu casamento, mas o outro lado também precisa estar, né, aberto a Deus para estar restaurando. E ele não quer. Ele simplesmente não quer. E assim, minha mãe sofreu muito. Porque meu pai faleceu faz 2 anos. E um ano após chegou uma carta judicial lá de despejo dele com outra mulher. Então, imagina, minha mãe É um vendo essa ciclo, situação. a gente vê que é um ciclo aí, né? É um ciclo de maldição mesmo, sabe, Tati? De maldição. De maldição. É maldição. Então, isso pode ser quebrado em você, né? Deus, ele tá dando oportunidade para isso ser quebrado em você. Então, minha irmã, eu entendo isso que você tá passando, porque eu também já fui traída, né? Eu entendo essa dor perfeitamente. Eu falo que todas as vezes que eu fico sabendo de alguma traição, aquela dor que eu senti naquele momento que eu descobri ali na minha própria vida, essa dor, ela vem e volta, assim, que é uma dor... Queima, né? É uma dor que nos consome, que nos desestabiliza, que realmente faz a gente, assim, perder o chão. Mas eu quero te dizer, minha irmã, que Deus, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que muda situações, ele é o Deus que restaura. E na sua mão, Tati, isso que eu vou falar para você é profético, tá? Na sua mão tem a chave para quebrar essa maldição de traição aí na sua família. Se no seu coração ainda tiver possibilidade de perdão para o seu esposo, você em oração, você com Deus, você pode trazer de novo o seu marido para dentro da sua casa. É profético isso que eu tô falando para você, minha irmã. Profético. Por que que é profético? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor instituiu o casamento. Ele instituiu o casamento. O casamento é instituição santa, é instituição sagrada. E não agrada a Deus as separações. Não agrada. Porém, está aí na sua mão, no seu coração. Eu sei que muitas vezes eu perdoei, na vez que eu fui traída eu perdoei, mas infelizmente depois de algum tempo aconteceu outras vezes e eu tinha uma desvantagem. Eu não conhecia Jesus, eu não tinha esse relacionamento com o Senhor, né? Então eu não sabia lutar espiritualmente. Mas você, minha irmã, hoje você conhece o Senhor, você pode lutar espiritualmente. Então, o nosso conselho para você é, de fato, se colocar diante do Senhor e perguntar: Senhor, o Senhor está comigo nessa? Eu estou disposta a lutar. Eu estou disposta a não entregar a minha família para Satanás. Eu estou disposta a honrar a aliança que o Senhor me deu. E não importa se ele está disposto ou não, Tati. O importante é o seu posicionamento agora, tá bom? O inimigo muitas vezes ele fala assim: "Ah, não, não vai lutar não, você sozinha não vai conseguir. Ele não quer, ele não vai fazer nada. Ele não tá nem aí para você". Isso tudo é mentira do Satanás. Entendeu? O nosso Deus, ele é Deus poderoso. Ele é Deus de reconstrução, ele é Deus de restauração, ele é Deus de cura, ele é Deus de novos começos, ele é Deus que une a família. Ele é esse Deus. O poder, todo o poder está na mão dele. E você, aliada com o Senhor, não há poder maior que pode destruir você e sua família. Se você receber isso, se você de fato realmente quiser lutar pela tua família, o Senhor, ele está contigo nesse processo. Tá bom, minha irmã? E você pode contar conosco aqui com as nossas orações, tá bom? Para que Deus te ajude a passar por esse processo, né? Com sabedoria, com a graça do Senhor, para que ele possa
curar todas essas feridas que foram causadas aí no seu coração. Sim, antes de eu vir pra cá, Deus tinha me colocado uma palavra. Antes de eu, porque assim, foi tudo muito rápido, sabe? Mas foi um pedido que eu fiz pra Deus. Tava passando por uma situação muito difícil, eu tava com crise de pânico, de ansiedade, eu não saía do meu quarto. Eu estou a 600 quilômetros de casa. Sim, Eu e Deus. Então, assim, eu pedi pra Deus, eu falei, Senhor, eu me entrego mais 30 dias, Senhor. Dentro desses 30 dias eu não quero ficar na dúvida mais. Eu quero que o Senhor me afaste dele, porque Deus falou assim comigo que, através da palavra, que ele iria passar um deserto. E que não era para me colocar a mão sobre. E eu falei, sim, Senhor, eu não consigo ver e não ajudar, independente da forma que ele está me tratando. Eu não consigo ficar indiferente. Aí eu sim, pedi para Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor colocar uma área boa, pelo menos a área do meu trabalho, eu vou me ocupar, minha cabeça vai ficar boa. E Deus abriu essa porta, me colocou 600 quilômetros fora de casa, sim. é, me colocou em oração. Eu conheci pessoas maravilhosas, está restaurando a minha vida, está me colocando em outra posição, porque eu estava muito deprimida, muito ansiosa, muito para baixo, e aqui eu estou tendo novas experiências. Eu já fui em 2 igrejas diferentes aqui, Glória a uma Deus. Madureira e outra Assembleia de Deus. Então, assim, todas as duas, no dia que eu fui, tinha ceia. E então, assim, para mim, Deus conversa, ele manda pessoas, igual ontem eu estava sofrendo muito, eu gritei, eu chorei, me despi aqui de tudo aquilo, porque me doeu muito, Sim, muito. Mas Deus me mandou pessoas para me amparar, no mesmo glória, momento, pessoas que eu não conhecia glória a e Deus. vieram com palavras e doçura e me ajudaram a passar por aquele momento, porque eu, assim, a minha vontade aqui, eu cheguei a ligar para o responsável e pedir para mim ir embora. Eu Ah, precisava ir lá. aham, Aí, assim, Deus me mandou uma pessoa e falou assim, Tati, não é com as suas forças. sim, Não vale isso. Então fica por aí, é o seu momento, é o seu deserto. Ele vai passar por uma fase muito difícil, porque agora tá tudo muito lindo, né? Porque uhum, tá escondido, é sim, novidade, é muito bom, mas a família dele tá lá, sim, se, se dissipando, né? Então aham, vai chegar uma hora que ele vai acordar. Eu sim, creio nisso. sim. Mas eu só não sei como que o meu coração vai estar, porque nesse momento, sinceramente, meu coração não cabe ele. Ah, entendo, entendo. Nesse momento, não. Eu estou pedindo para Deus curar e, assim, me dar sabedoria, discernimento das coisas, mas nesse momento eu estou muito machucada, porque ele me humilhou muito, Entendo. muito, muito com palavras esses dias e mais para trás. E essa dor está me consumindo quando eu imagino algumas coisas. Então, eu estou pedindo para Deus me tirar isso do meu coração. Amém, Tati. Amém. Amém. Obrigada por compartilhar essa experiência, ainda que dolorida, né? Mas a gente está com você nessa Eu jornada. agradeço. Estaremos todas orando por você, tá? Para que Deus faça a vontade dele, né? Na sua vida, no seu casamento. Vocês têm filhos? Amém. Tenho. Eu tenho um que não é dele, Ah, e ele tem um que não é meu, assim, é uma escadinha. sim. 3 meninos. Aham, E tem um que é nosso, de 7 anos, que tá sofrendo muito com isso, sabe? sim. Então, Não, mas nós vamos estar junto com você, viu, minha irmã, nessa caminhada. E Deus há de fazer a vontade dele, tá bom? tá bom. Nós vamos já orar agora para iniciar nosso estudo de hoje e vamos orar por você também, tá bom? Amém. Amém. Vamos orar, minhas irmãs. Coloque a Tati aí na sua oração, tá? A partir de hoje, vamos ajudar a nossa irmã que tá passando por esse momento tão difícil, né? E eu tenho fé no Senhor, que o Senhor há de fazer grandes coisas aí pela vida da Tati, pela família dela. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, te bendizer, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem nos guarda, quem nos protege, quem nos mostra situações, quem nós precisamos saber, entender. Ó Pai, em nome de Jesus, continua conosco nesse estudo de hoje maravilhoso, onde a tua palavra vai ser ministrada, onde a sua palavra vai ser aqui revelada para nós, Pai.
as profundidades que o seu Espírito Santo tem nos revelado, tem confortado nossos corações, tem nos dado direções, tem nos dado sabedoria, tem nos feito entender as etapas, os ciclos da nossa vida, o propósito de cada coisa que o Senhor criou. Pai, como é lindo, Senhor, estudar e aprender a tua palavra. Como é lindo, Pai, ter o Senhor como nosso Pai, provedor, o Pai de promessas, o Pai que nos guarda, que cuida de nós. Nós nos sentimos tão seguras, Pai, nos teus braços. Nos sentimos tão abençoadas, Pai, por ti. Nos sentimos, Pai, tão felizes na tua presença. Pai, muito obrigado por essas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela vida de cada mulher que o Senhor tem trazido aqui, tem ensinado, tem ajudado. Cada testemunho que tem sido contado nesse grupo, Pai, das respostas de oração que o Senhor tem respondido. Ó, Pai, quão grandioso és tu. Nós te exaltamos nesta manhã, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor. Quantas respostas que nós temos obtidos, Pai, porque nós nos achegamos a ti. A tua palavra diz que quando nós nos achegamos a ti, o Senhor se revela para nós, o Senhor revela aos seus. Então, Pai, nós estamos extasiantes aqui pelas tuas bondades que estão sendo derramadas em nossas vidas. Muito obrigada por esse momento. Pai, em especial nessa manhã, Pai, eu quero colocar a vida da Tati nas tuas mãos, dessa notícia triste que ela trouxe aqui para nós agora, dessa traição. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor é um Deus que nos ensina a ser fiel. O Senhor é um Deus que nos ensina a lealdade, que nos ensina a fidelidade. Mas, infelizmente, Senhor, nesse casamento houve uma quebra de aliança da parte do seu esposo. Ó, Pai, em nome de Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai, alcança ele aonde ele estiver neste momento, Pai. Que haja arrependimento no coração dele, Senhor. Que haja, Senhor, a caída das escamas dos olhos dele, Pai, o quanto ele está sendo enganado, Senhor, pelo inimigo quanto a esse outro relacionamento. Pai, em nome de Jesus, impacta ele agora, Senhor, aonde ele estiver, acorda ele dessa letargia, tira essa cegueira, Senhor, dos olhos dele, do coração, da mente, Senhor. Em nome de Jesus, faça ele ter saudade da família dele, faça ele ter saudade, Senhor, dos filhos, faça ele ter saudade, Senhor, da companheira que o Senhor escolheu para ele. Pai, em nome de Jesus, não deixa ele dessa forma, cego, Pai, em nome de Jesus, que essa outra pessoa também, Pai, cuja ele está, Senhor, que ela também possa te encontrar, que ela também possa, Papai querido, ver que ela está sendo objeto de destruição na mão do Satanás, Pai. Ó Deus, não permita que isso aconteça. O casamento foi o Senhor que instituiu, a aliança foi o Senhor que instituiu, Pai. E nós sabemos que o Senhor tem todo o poder para desmanchar essa ação do Satanás. O Senhor tem todo o poder para colocar essa família no lugar, Pai. O Senhor tem todo o poder, Pai, para dar apenas uma ordem, Pai, e tudo isso se desfazer, Pai. E nós cremos nesse poder. Nós cremos, Pai, no arrependimento do esposo da Tati. O esposo é da Tati, ele não é de outra pessoa, ele é da Tati, e a Tati é dele, porque foi o Senhor quem instituiu, foi o Senhor quem estabeleceu, Pai. Em nome de Jesus, Pai, visita esses corações, todos os corações envolvidos, Pai, nessa história. Que o Senhor visite, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha colocar o teu bálsamo, que o Senhor venha, Pai, fazer a tua vontade. Visita também, Pai, o filhinho deles de 7 anos e os outros 2 enteados também, Pai. Ó Deus, nós sabemos que toda quebra de relacionamento há uma ferida, toda quebra de relacionamento, Senhor, há um desgaste, há uma dor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor entre, Senhor, neste caso, que o Senhor entre, Papai querido, nessa situação e que o Senhor venha fazer a tua vontade, porque nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Cuida, Senhor, dessa situação. Cuida de cada coração, cuida, Senhor, de cada pessoa, especialmente como só o Senhor sabe cuidar. Ajuda a Tati nesse processo, que ela possa ser edificada pela sua fé, que ela possa ser edificada pela tua presença e que ela possa ser principalmente direcionada pelo teu Espírito Santo. Que o perdão seja derramado no coração dela, Pai. Que ela possa ter misericórdia, como o Senhor a perdoou
perdoou, como o Senhor a perdoou, Senhor, que ela também possa, Senhor, ser capacitada pelo Teu Espírito para dar o perdão também, Pai. Assim eu oro, Senhor, crendo que grandes coisas o Senhor fará nessa situação, porque o Senhor não trouxe essa situação aqui por acaso, mas o Senhor pode glorificar o Teu nome aí nessa restauração. E é isso, por isso que nós estamos orando, Pai, para que o Seu nome seja engrandecido, para que o Seu nome seja glorificado e para que o Seu poder se manifeste nessa situação. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém, Tati, minha irmã, seja revestida com o poder de Deus, viu? Nós estamos aqui com você, estamos aqui com você, tá bom? Então vamos entrar. A Bruninha, se você colocou seu nome aqui no horário da oração, não tô vendo. Eu vi que você repostou, mas não vi o seu nome. Qual o horário que você escolheu para você orar? Deixa eu ver. Tá. Vocês estão enxergando? Ah, a Bruna, tá das 9 às 10, junto com a irmã Ana Maria. Irmã Ana Maria é boa companheira de oração, hein, Bruna? Irmã Ana Maria, a Bruna é minha sobrinha também. E ela está grávida de mais um bebezinho aí. Se você quiser, Bruna, ajuda da irmã Ana Maria para estar orando com ela. A irmã Ana Maria é uma irmã muito abençoada. Só você chamar ela aí e vocês combinar para vocês ligar e orar junto. A gente precisa ter experiências. Um dia a gente vai fazer um período para a gente orar todo mundo junto, tá? Online. Vai ser muito legal. Amém? Então, minhas irmãs, vamos entrar hoje, né, no nosso versículo 15 de Gênesis, né, que ainda está falando do luzeiro, como que esse luzeiro tá aí chegando aí na sua vida, né? Hoje, se a gente fosse dar um nome, né, para esse estudo, a gente falaria que esse estudo chamaria Luzeiros no Firmamento, a luz que guia a nossa vida. Olha só, luzeiro no firmamento, a luz que guia a nossa vida. Ó, a irmã Polônia tá falando aqui, ó, eu preciso da ajuda da Ana Maria para orar comigo. Olha, amém. Vamos ver se a irmã Ana Maria tem essa disposição, né? Eu acredito que orar juntas, né? Orar a palavra, orar juntas faz toda a diferença. Olha, ela já falou amém aqui, ó, irmã Polônia. Glória a Deus. Vamos lá. Quem precisar de ajuda, não conseguir orar sozinha, pode pedir ajuda aqui que a gente vai orar junto, tá? Vamos aprendendo junto, vamos orando junto pra gente contar os testemunhos juntas. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então vamos. O versículo 15 diz assim, ó: e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra, e assim foi. Olha aqui, só de ler o versículo, a gente já viu o propósito do luzeiro. Olha só, versículo 15. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus. Olha só, o propósito da luz que Deus criou nos céus. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus. Para o quê? Para iluminar a terra. E assim foi. Minhas irmãs, a gente tem que pensar aqui nessa imagem, porque na época que o Senhor estava criando as luzes, não existia eletricidade, não é verdade? E olha só, a primeira luz que veio iluminar a terra foi os luzeiros do céu à noite, que foi a lua, que foi as estrelas. Olha só como Deus pensou em cada detalhe, né? Olha só como a luz era necessária aqui em meio àquela escuridão. E o Senhor, né, ele colocou a luz. Imagina aquela noite escura, sem uma lua, sem estrela. Era praticamente impossível de caminhar ali com segurança, né? Saber onde que a pessoa está, ou qual direção que deve seguir.
E Gênesis 1:15 nos revela um Deus que conhece a nossa necessidade de luz. Ele não apenas cria os luzeiros, mas ele posiciona estrategicamente eles para o quê? Iluminar a terra. Mas o que acontece quando nós não entendemos o propósito da luz divina, né? Que Deus é a luz da nossa vida, que Ele é a luz que vai nos mostrar o caminho, Ele é a luz que vai nos ensinar todas as coisas. Quando nós não entendemos esse propósito da luz que Deus criou, Deus desde lá do início Ele está falando, haja luz, Ele coloca luz, depois ele separa as trevas da luz, depois ele cria a luz no céu, ali que são os luzeiros, as estrelas, a lua, né? E aí, quando nós não entendemos o propósito da luz de Deus, o que acontece com a nossa vida? Nós vivemos sem direção, nós permitimos que a escuridão da dúvida, do medo, da insegurança, da ansiedade, ela nos domine. Nós esquecemos que Deus nos criou para refletir a sua luz também em um mundo que precisa desesperadamente de esperança. Então, olha só quanta coisa nós não entendemos quando nós não vemos a luz de Deus como um propósito para iluminar as nossas vidas, para iluminar os nossos caminhos. Nós ficamos sem direção quando nós não entendemos isso. Nós permitimos muitas vezes que a escuridão da dúvida, do medo, da ansiedade, do pânico, ele entre na nossa vida. Quantas de vocês agora estão passando aqui por momentos assim? Permitindo que a escuridão da dúvida, permitindo que a escuridão do medo, permitindo que a escuridão da ansiedade, do pânico, do caos. Quantas estão passando por isso, né? Muitas vezes o caos chega na nossa vida, a gente não vê uma luz, a gente não vê uma direção. Mas hoje, Gênesis 1:15 vai nos ensinar a ser guiadas pela luz de Deus e a refletir essa luz e encontrar propósito no lugar onde Ele nos colocou. Olha só, Gênesis 1:15 vai nos ensinar a sermos guiadas pela luz de Deus. Vai ensinar também a gente refletir essa luz e encontrar o nosso propósito onde o Senhor nos colocou. É forte esse tema, né? É forte isso que o Senhor está nos propondo hoje, né? Então, o primeiro ponto que nós vamos observar aqui é que Deus proporciona luz para direção e clareza. Olha só, o versículo começa: e sejam para luzeiros no firmamento dos céus. Ele deu uma ordem aqui. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus. A palavra aqui em hebraico usada para luzeiro, ela vem de uma raiz que significa luz ou iluminação. E esses luzeiros, eles foram criados para um propósito. Para quê? Dissipar a escuridão e proporcionar orientação. Olha só, ele foi criado para dissipar a escuridão e proporcionar orientação. Deus os colocou aonde? No firmamento. Aonde que é esse firmamento? É um lugar elevado, um lugar estratégico e para um fim, para um propósito. Para o quê? Para que fossem visíveis, para que fossem úteis. Nós todas conseguimos ver as estrelas. Nós todas conseguimos ver as luzes. E elas são visíveis ali. Mas elas são úteis. Quando você está num lugar que é totalmente escuro, que não tem nada de energia, que você olha para o céu e aquela lua tá lá clareando, você não consegue até enxergar a pessoa que está do seu lado aqui na Terra? Então, olha só, o propósito da luz é para proporcionar orientação e dissipar a escuridão. Amém? Mas qual é o problema, Angelita? Quando a gente não entende que a luz, que Deus é a luz, Ele criou a luz para nos dar orientação, para nos dar direção, para nos mostrar o caminho. Quando eu não entendo que Deus é a própria luz e que o significado da criação da luz
era para nós entendermos que ele é a nossa luz, que ele é o nosso caminho, tanto é que depois o próprio Jesus ele vai falar, eu sou a luz do mundo. Então, olha só como toda a criação de Deus, ela está interligada com o plano de Deus, com o projeto de Deus, que já é a salvação em Cristo Jesus. Então, quando eu não entendo que essa luz ela é para me dar direção em meio à escuridão, sem a luz de Deus eu fico andando como? Perdida, confiando apenas no meu próprio esforço. Quantas de nós aqui tá nesse momento perdida, confiando apenas no próprio esforço, por não saber que Deus é a nossa luz, Deus é a nossa direção. Ah, Angelita, mas Deus, tá faltando comida no meu prato. Deus é a minha direção? Sim, Deus é a sua direção. Como que ele é a sua direção? Precisa buscar a Deus para, às vezes, conseguir um trabalho melhor, para, às vezes, fazer um outro bicozinho para poder trabalhar, para trazer a comida para o nosso lar. Porque tem muitas pessoas que quer que Deus abençoe, mas também não quer trabalhar. Tá ali preguiçoso, deitado numa cama o dia inteiro, a noite inteira, e quer que a provisão fique chegando. Deus, ele não é assim não, minhas irmãs. Deus, ele é um Deus que ele vai responder à nossa fé primeiramente. E também aos nossos esforços, né? Então, não entender que essa luz é para nossa direção, isso também gera o quê? Confusão, gera ansiedade e gera uma sensação de vazio. É como se a gente estivesse vazia, é como se a gente estivesse sem um propósito, sem um direcionamento. Mas hoje, esse versículo ele traz uma solução para esse problema. Nós precisamos permitir que a luz de Deus seja o nosso guia. Deus nos deu sua palavra como um luzeiro espiritual, minhas irmãs. O Salmo 119, lá no versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Então, se eu entendo que a palavra é a lâmpada para os meus pés, o que é lâmpada para os pés? Onde você vai, ele precisa de iluminação. Se você está fora da palavra de Deus, você está andando por caminhos onde tem buracos, onde tem pedras, onde tem abismos e você pode cair. Mas quando você fala, não, a tua palavra é lâmpada para o meu pé, eu vou caminhar segundo a tua palavra, eu vou orar segundo a tua palavra, eu vou seguir as orientações da sua palavra. E aí eu enxergo a luz para o meu caminho. Então, assim como os luzeiros no céu iluminam a terra, a palavra de Deus ilumina nossas decisões, dá clareza e nos aponta para o propósito dele. Qual que é a aplicação aqui, Angelita? Se eu e você está em um momento de escuridão, nós precisamos agora buscar a luz de Deus na Bíblia. Nós precisamos começar com pequenos passos, ler um versículo por dia, anotar esse versículo, meditar nele, orar para Deus iluminar as nossas decisões. Quantas vezes nós vamos lá, tomamos decisões sem o direcionamento de Deus, e aí depois a gente cai naquele abismo profundo, naquela escuridão, e depois a gente fica assim, ah, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor deixou eu fazer isso? E aí Deus ficou olhando para nossa cara e falando assim, meu filho, você nem me consultou? Agora você quer pôr a culpa em mim? Você nem me perguntou se era para você fazer isso? Agora você quer pôr a culpa em mim? Não se alimenta bem. Come tudo enquanto é coisa que não presta, não sabe nem o que os industrializados causam, nem o que os alimentos viram. Você sabia que o arroz ele vira puro açúcar dentro do seu organismo? E que o excesso de arroz, ele vai te causar um diabetes, uma esteatose hepática, ele vai te causar várias consequências. Aí você não se alimenta bem. Você vai lá e se entope ali de arroz, de pão, de farinha branca, de tudo enquanto é coisa. E aí depois você fica, ai Deus, me cura. Por que aconteceu isso comigo? Foi sua responsabilidade. Então nós precisamos, minhas irmãs,
ter responsabilidade sobre nós, sobre nossas atitudes, sobre nossas decisões e perguntar para o Senhor. Eu já contei a minha história para vocês aqui. Eu contei a minha história, que eu estava numa depressão profunda por falta de sabedoria no comer. Tem hoje mulheres grávidas que estão eu não sei o nome direitinho. Tem uma amiga minha que deu isso nela. Quando dá diabetes na gravidez. Eu não sei como é que fala isso. Mas ela tá com diabetes na gravidez dela. Por quê? Por causa do descontrole. Então, nós precisamos, né, ser guiadas pela luz de Deus. A pergunta para nós hoje é: eu e você estamos permitindo que a luz de Deus ilumine as áreas escuras da nossa vida? E é todas as áreas, minhas irmãs. É na área do pensamento, é na área da nossa alimentação, é na área do nosso comportamento, é na área dos nossos relacionamentos, é na área da nossa fala, da nossa língua. Nós estamos permitindo que a luz de Deus seja guiada pelas nossas palavras, a luz de Deus seja guiada pelo nosso comportamento. Quantas vezes, minhas irmãs, a gente declara derrota sobre nós mesmas? Quantas vezes por dia você fala assim: eu não vou conseguir, eu não consigo, eu não entendo, eu não faço? Quantas coisas negativas você planta a respeito de você isso aí mesmo, Tati. É diabetes gestacional. É isso aí. Então, minhas irmãs, quantas vezes nós mesmas declaramos a nossa derrota pela nossa boca, pela nossa fala? A gente não pode ver uma frase que a irmã falou pejorativa, que a gente já cai nessa frase pejorativa ali, dando ali ênfase naquilo que a irmã falou que tá errado. Por exemplo, ai, hoje eu tô com ansiedade, tá muito difícil. Ah, irmã, verdade. Nossa, ansiedade é difícil mesmo. Minha irmã, a ansiedade pode ser difícil, mas o Senhor é um Deus que cura toda ansiedade. A ansiedade, a Bíblia fala, dá um conselho para nós: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas diante de tudo, de todas as situações, eleve as suas súplicas, as suas orações a Deus com ações de graça. Então, minhas irmãs, hoje Deus está nos dando oportunidade de ser guiadas pela luz dele em todas as áreas da nossa vida. Então, pare de acreditar nas mentiras do Satanás. Pare de falar o que ele quer que você fale. Pare de decretar as derrotas que ele quer na sua vida. Declare palavras de afirmação, de bênção. Isso não é lei da atração que eu estou pregando aqui, não. Isso aqui é a palavra de Deus. A Bíblia diz que da nossa boca não deve sair palavras torpes. A gente deve ser guiado em tudo, minhas irmãs, pela luz do Senhor. Segundo ponto que a gente vai pensar aqui: Deus posiciona a sua luz em lugares estratégicos. Onde que foi posicionado aqui? No firmamento do céu, dos céus. O firmamento aqui, ele é a extensão dos céus visíveis, um lugar elevado onde a luz pode ser vista por todos. Deus não coloca luz em lugar oculto. Ele a posiciona estrategicamente para que cumpra o propósito de iluminar. Agora, quando a gente não entende isso, a gente gera um problema. Qual que é o problema? É a falta de consciência do nosso lugar e do propósito que Deus tem para nós. Muitas vezes nós não entendemos que Deus nos colocou em um lugar estratégico para brilhar a nossa luz. Ai, Angelita, sério? Sim. Você está na sua família para brilhar a sua luz. Você está no seu trabalho para brilhar a sua luz. Você está na sua igreja para brilhar a sua luz. Você está aonde Deus te colocou para brilhar a sua luz. E quando nós não entendemos que nós somos o luzeiro de Deus, nós somos a luz que Deus despertou nesse mundo, o que acontece quando a gente não entende? Nós negligenciamos nosso papel e nós sentimos que nós não temos impacto. Quantas de vocês sentem que aonde vocês chegam não tem impacto nenhum? Que aonde vocês chegam não muda nada? Isso é uma mentira do inferno, que tá te levando a te fazer esse comportamento que não impacta nada. Mas eu tenho convicção que aonde eu chego, eu sou luz.
Aonde eu chego, o ambiente muda. Aonde eu chego, o negócio ali, o que era para falar mal, se cala. Se cala. Por quê? Porque eu tenho consciência de quem eu sou no Senhor. Jesus, quando a gente entende que eu e você somos a luz, a gente aceita o posicionamento estratégico. Opa, peraí, eu sou a luz aqui no meu trabalho. Tem uma pessoa que fica falando mal de todo mundo, então peraí. Minha irmã, vamos estudar Tiago comigo? Foi isso que eu fiz com uma irmã lá da fábrica. Que a irmã a língua era meio pesada. Irmã, vamos estudar o livro de Tiago comigo? A própria palavra de Deus transformou a vida dessa irmã e levou ela e toda a família para Jesus. Então, nós precisamos ser estratégicas, minhas irmãs. Nós precisamos ser a luz, né? O próprio Jesus, ele nos lembra lá em Mateus 5, 14 e 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Deus te colocou exatamente onde você está para refletir a luz dele. Na sua família, no seu trabalho, nas suas amizades, na sociedade, aonde quer que você vá, minha irmã. Então, nós precisamos reconhecer que onde o lugar que Deus nos posicionou e perguntar, Senhor, como que eu posso ser luz aqui? Talvez seja por meio de palavras de encorajamento, talvez seja atos de bondade, ou simplesmente vivendo uma vida que reflete a graça de Deus. Não desistir das pessoas que você ama. Não desista. Lute por elas. Ainda que o Satanás, ele fica na sua mente assim, ó. Não adianta você orar por fulano. Não adianta você orar por ciclano. Ciclano não muda. Ciclano para de acreditar nessas mentiras. Isso é mentira do Satanás. A Bíblia diz que nós vamos alcançar a bênção do Senhor quando a gente perseverar e ser firme. Não importa o que aconteça, seja perseverante, seja firme naquilo que Deus propôs no seu coração. Não seja enganada pelas mentiras do diabo. A irmã Ana Maria escreveu, modéstia à parte, isso também acontece comigo. E já tenho ouvido de pessoas dizer para mim, você tem uma luz. Glória a Deus, irmã. É isso mesmo, nós temos que ser luz aonde nós vamos, né? Então a pergunta que fica para nós hoje é, eu e você estamos aproveitando a oportunidade para brilhar a luz de Deus no lugar onde Ele nos colocou? Eu e você estamos aproveitando as oportunidades para brilhar a luz de Deus no lugar onde Ele nos colocou? Ou a gente está sendo treva? Ou a gente está sendo maldição? Ou a gente está usando a nossa língua para levar as pessoas mais para o lado do inimigo do que para o lado de Deus? Quem que está sendo o direcionador das suas palavras? É o Senhor? As palavras da sua boca são palavras que estão edificando a sua vida ou estão te deixando para baixo? Ou estão decretando a falência cada dia na sua vida? Então hoje é dia de mudança, minhas irmãs. Hoje é dia de entender que eu e você somos luz, que Deus colocou uma luz lá no céu para nos lembrar que nós somos luz. Toda vez que você olhar agora para uma estrela ou para uma lua, você vai falar, eu sou aquilo lá aqui na terra, eu reflito essa luz aqui na terra, eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor e eu serei assim aonde eu estarei, onde eu estiver. Amém? Quem é que recebe essa palavra? E o último ponto que nós vamos pensar é que Deus nos chama para refletir a sua luz para os outros, para iluminar a terra. A expressão iluminar a terra do hebraico, ela revela a função prática dos luzeiros, trazer luz para um espaço maior, permitindo vida e crescimento. Sem luz, a terra seria estéril e sem propósito. Então, quando nós não entendemos isso, né, que nós somos a luz para os outros, nós vivemos apenas para nós mesmas, né? Nós vivemos apenas no nosso mundinho ali. Ai, eu vou olhar só para o meu umbigo, eu vou cuidar só de mim. Não. Quando nós não entendemos que nós somos luz, que nós fomos plantadas por Deus nas nossas famílias, nos nossos lares, no nosso trabalho, para ser luz, quando nós não entendemos isso,
Quando nós não entendemos que somos chamadas para iluminar, nós nos tornamos como lâmpada escondida, como lâmpada apagada. Isso acontece o quê? Limita o nosso impacto e impede que os outros vejam a glória de Deus através das nossas vidas. Nós nos tornamos aquelas cristãs 007, detetive escondida, né? Mas hoje o Senhor traz essa mudança para a nossa vida. Hoje, a partir de hoje, nós vamos viver para iluminar os outros. Esse será o nosso propósito. Nós vamos ser luz na vida dos outros. Jesus, ele nos chamou para ser a luz neste mundo. Filipenses 2,15 nos lembra: resplandeçam como astros no universo. Olha só, minhas irmãs, olha a ordem aqui para nós. Resplandeçam como astros no universo. Quando nós refletimos a luz de Deus, nós ajudamos os outros a encontrar direção, esperança e propósito. Você está entendendo o seu valor, minha irmã? Você está entendendo o quanto Deus ele colocou algo especial dentro de mim e de você? Esse é nosso propósito. Você está em busca do seu propósito? É ser luz. É trazer, ajudar os outros a encontrar direção. Qual direção, Angelita? Jesus. Nós precisamos ajudar os outros a encontrar Jesus. Jesus é a esperança. Jesus revela o propósito que ele tem para nós. Então, qual que é a aplicação prática disso, Angelita? É identificar alguém em nossas vidas que esteja passando por um momento de escuridão e nós termos luz para essa pessoa, com palavra de encorajamento, com atos de bondade, com disposição de ouvir, de orar junto, de caminhar junto, de pegar na mão, de estar ali se doando de fato, né? Lembrar que a nossa vida é uma evidência do amor e da presença de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e precisam falar: eu vejo Deus através dessa vida. Eu sinto Deus através da sua vida, através das suas atitudes, que você para todo o seu trabalho para me dar uma palavra de encorajamento, para falar de Deus para mim. E olha, eu vou falar uma coisa que eu tive discernimento hoje, que uma pessoa comentou comigo. Quando alguém falar de Deus para você e você ficar com raiva dessa pessoa, entenda que é uma ação demoníaca que está querendo te tirar de perto dessa pessoa. Porque você tem que ficar perto de pessoas que te levam para perto de Deus. As pessoas que estão perto de você, que não te levam para perto de Deus, são os seus alvos de você ser luz na vida delas e levar elas para Jesus. Tem que ter esse discernimento, minhas irmãs. Ai, Angelita, nossa, então no meu ciclo de amizade, não tem ninguém que fala de Deus. Então, tudo aquilo ali, Deus colocou na sua vida para você falar de Deus para elas. Para você ficar firme em oração pela vida delas. Ai, Angelita, meu ciclo é tudo que fala de Deus. Amém, glória a Deus, mas você também tem que sair desse ciclo e ir para fora. Para você também alcançar as pessoas para Jesus. Igreja não é só ficar ali dentro da igreja, ser crente dentro da igreja, minhas irmãs, é muito fácil. É muito fácil. Nós precisamos ser luz, é fora. Nós precisamos ser luz naquele casamento que nós vamos lá, onde não tem nenhum cristão. Onde só tem cachaça e funk e tudo enquanto é música do mundo rolando lá. É lá que nós precisamos levar Jesus. Ser crente só dentro da igreja. Ai, irmã, nossa, me escandalizei. Você frequenta esses lugares? Se Deus mandar, eu vou sim. Entendeu? Por que se Deus mandar? Porque eu sou convidada para vários lugares. Mas eu pergunto para Deus: Deus, é para mim estar lá? Se não for para mim estar lá, que o Senhor tire essa programação da minha vida. Que o Senhor tire essa programação da minha casa, da minha família. Mas se for para mim estar lá, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Irmãs, temos que sair dessa caixinha de escandalizar. Porque, eu vi a irmã lá no meio de uma festa. Às vezes, eu era dançarina. Antes de me converter. E às vezes, para mim alcançar o coração de alguém, eu estou num lugar onde eu tenho que dançar uma coreografia.
Quando eu danço uma coreografia, eu chamo a atenção daquela pessoa que gosta de dançar. E eu abro a oportunidade para me conversar com aquela pessoa. E aí eu conto o que eu era e eu conto o que Deus me transformou. Mas tem gente que é santo, né? Que é tão religioso que não pode nem dançar mais. Porque a dança é do Satanás. Quem falou isso para vocês, minha irmã? Quem falou isso? Eu não sei porque que eu tô falando isso aqui. Não sei. Não sei se é para quem vai assistir depois. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Então nós precisamos ser racionais. Nós precisamos ser intencionais em tudo que nós fazemos para levar Jesus para a vida das pessoas. Então a pergunta hoje para nós é: quem na nossa vida precisa da luz de Deus através de nós? Quem que está perto de nós que precisa da luz de Deus através da nossa vida? E o quarto e último ponto para a gente caminhar para o final é que Deus garante o cumprimento do seu plano. Minhas irmãs, ele disse, e assim foi. Essa frase, ela reafirma que tudo que Deus declara acontece. Quando ele falou que haveria luz, ela existiu. Isso nos lembra que suas promessas são confiáveis e o seu plano é cumprido. Ele é cumprido e será sempre cumprido. Quando a gente duvida do plano de Deus, o que acontece? Nos momentos de dificuldade, nós podemos duvidar se Deus realmente cumprirá a promessa dele na nossa vida. Quantas vezes no momento de dificuldade, eu e você, não, Deus não tá aqui não tô ouvindo a voz dele. Já prometi tanto para Deus descumprir, e aí Deus não me ouve mais. Tudo voz do Satanás, tudo dúvida, quando a gente não acredita que Deus cumpre o propósito dele na nossa vida. Angelita, mas eu tenho dúvida. Minha irmã, se você tá aqui ouvindo essa palavra, é o Senhor que te trouxe. Não foi porque você quis, não foi porque você decidiu. Para de pensar que você pode fazer alguma coisa boa. O Senhor quem te trouxe. Quando a gente duvida do plano dele, isso nos leva a uma ansiedade, a uma falta de fé, que a gente não consegue mesmo focar naquilo que Deus prometeu para nós. Mas quando nós confiamos na palavra de Deus, Isaías 55:11 nos garante: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim. Deus, ele é fiel para cumprir tudo o que ele promete. Mas, Angelita, Deus não me prometeu nada, minha irmã, então você não está lendo a Bíblia. Porque a Bíblia tá todas as promessas de Deus a nosso respeito. Deus, ele tá ali com as promessas dele, todas é para mim e para você. Isso é uma aliança. Ele colocou essa aliança para mim e para você. Deus, ele às vezes você tá esperando uma pessoa sair lá e ir falar para você qual é a promessa de Deus. Minhas irmãs, a promessa de Deus está na palavra. Você precisa ler a Bíblia, é promessa dele para sua vida. Aquilo que você tá lendo ali que o Senhor testifica no seu coração é aquilo que ele quer para sua vida. Amém? Então, se eu e você está esperando o cumprimento de uma promessa de Deus, vamos confiar. Declare a promessa dele sobre a sua vida. Declare: eu creio, Senhor, que eu e a minha casa será salva. Eu creio, Senhor, que a minha família pertence ao Senhor. Eu creio que o Senhor é o meu Pai, protetor, provedor, que o Senhor é quem toma conta da minha vida, da minha casa, da minha família. Eu posso estar passando por esse desafio agora, mas eu creio que o Senhor vai me tirar dessa. Eu creio que coisas melhores virão. É isso, minhas irmãs. É confiar. E a pergunta é: você está confiando plenamente que Deus cumprirá tudo que você prometeu? Tudo que Deus te prometeu? E a conclusão de hoje é que Gênesis 1:15 nos ensina que Deus é a fonte de luz. Ele nos posiciona estrategicamente e nos chama para refletir essa luz, para iluminar o mundo. Sua luz traz direção, propósito e esperança, não apenas para mim e para você, mas para todos ao nosso redor. E hoje, Deus está nos chamando para ser essa luz aonde quer que nós estejamos. Entregue a Ele agora as áreas escuras da sua vida e confie no lugar aonde Ele te posicionou e permita que essa luz brilhe através de você. Amém? Vamos orar?
Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos dar esse título tão elevado, Pai, que nós também somos a luz do mundo, que nós somos a luz aonde o Senhor nos posicionou. Pai, nós sabemos que tem muitas áreas da nossa vida que ainda estão em trevas. Talvez seja o nosso falar, talvez seja o nosso ouvir, talvez seja os nossos pensamentos, talvez seja o nosso comportamento. Mas, Pai, hoje nós queremos renunciar todas essas escuridão que está na nossa vida, que está no nosso lar, que está na nossa casa, que está na nossa família. Pai, nós queremos renunciar a esse pecado. Nós queremos que toda maldição agora que o Satanás plantou seja repreendida no nome de Jesus. Toda treva que ele tem estabelecido e que muitas vezes muitas de nós temos caído, seja repreendida agora em nome de Jesus. Nós declaramos que nós somos luz na onde nós estivermos. Nós declaramos a sua luz no nosso pensamento, nós declaramos a sua luz no nosso falar, no nosso agir, no nosso comportamento. Senhor, nós declaramos e nós queremos assumir essa promessa que o Senhor deu, que nós somos a luz do mundo. Nós vamos fazer a diferença onde quer que nós estejamos, a partir de agora, Senhor, porque nós recebemos agora essa promessa e nós tomamos posse dessa promessa, Pai. Em nome de Jesus, realiza a tua obra em nós e através de nós. Em nome de Jesus, Pai, capacita-nos a ser essa luz que teve nessa promessa. Em nome de Jesus, toda treva seja dissipada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, dissipa toda a treva do pensamento, toda a ansiedade, todo o medo. Senhor, dissipa isso, Senhor. Separe esse mal da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, entregamos a nossa vida ao Senhor mais uma vez. E nós declaramos: eu sou luz. Eu sou luz. Porque o Senhor disse que eu sou. Não sou eu que estou falando. Foi o Senhor que disse que eu sou luz. E eu serei luz aonde quer que eu for. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero falar com você agora da internet. Você que chegou aqui, que tá com a sua vida toda bagunçada. E você aqui do Clube da Bíblia também. Se você está com a sua vida em trevas, bagunçada, sem direção, não conseguindo enxergar essa grande promessa que o Senhor colocou sobre mim e sobre você, que eu e você somos luz aonde Deus nos colocou, aonde Deus nos posicionou, que hoje você possa falar: Senhor, eu assumo essa identidade, eu assumo essa promessa. Eu sou luz, dissipa todas as trevas da minha vida. Senhor Jesus, venha ser o Senhor da minha vida, venha morar no meu coração, venha ser o Senhor dos meus atos, das minhas palavras, das minhas atitudes, do meu comportamento. Faça essa oração sincera ao Senhor e eu tenho certeza que o Senhor tem uma mudança tremenda para a sua vida a partir de hoje. E se você fez essa oração, coloque aqui nos comentários para nós essa oração e esse entregar seu para o Senhor. E se você também, essa mensagem mudou a sua vida, compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem com alguém que está passando por uma dificuldade. Seja um agente de Deus para você. Quando você compartilha as coisas do Senhor, você também está sendo luz. O próprio Espírito Santo, ele leva a pessoa a ver essa mensagem. Então, seja um agente de Deus, colabore, compartilhe essa mensagem para que essa mensagem chegue a mais corações que estão muitas vezes nesse momento preso, nesse momento de escuridão, nesse momento onde eles não sabem que eles são a luz do mundo. Mas você pode, através dessa mensagem, levar essa luz para a vida dessa pessoa. Amém? Que Deus abençoe você. Amém? Minhas irmãs, eu gostaria de abrir aqui para uma pessoa falar o que essa mensagem trouxe de impacto para sua vida hoje. Rapidinho. Abra aí o microfone. Vamos compartilhar comigo o que eu quero saber. Que hoje eu não vou nem esperar o pessoal abrir, porque Deus tá tocando no meu coração muito forte, que assim, a gente é luz, mas a gente não pode desistir das pessoas,
porque às vezes a gente acha que elas têm um coração duro, porque Deus é maior do que todo mundo. Então, quando vier esse pensamento de não, às vezes eu não consigo lutar por um familiar meu, eu não consigo, a gente é a luz e talvez a gente é a única luz que ele vai encontrar que pode levar essa pessoa para a graça. Então, não vamos desistir de ninguém. Ontem, a hora que eu estava em oração, eu entrei num momento assim que eu falei assim, gente, a minha oração passou a ser batalha. E eu falei assim, pai, eu não desisto, não interessa o que o inimigo fizer. Eu vou estar aqui de joelho e eu vou estar orando. E assim como diz lá em Josué, eu e minha família servimos ao Senhor. Eu não desisto de ninguém, porque todo mundo que Deus colocou na minha vida é um presente que Ele me deu. E me deu a oportunidade de Glória. aqueles que não é salvo, eu levar eles para graça. Então, se não for através da minha vida, vai ser através da minha oração. Em Mas nome que de Jesus. vai. Em nome de Então, Jesus. não desistam. É isso aí, Débora. Guerreira, é isso aí. É desse jeito. Entendeu? Não interessa o que nós estamos vendo ou deixando de ver. Nós precisamos ser as batalhadoras pelos nossos. Amém? Alguém mais quer falar? Pode abrir aí o microfone. Quem mais gostaria de falar? Oi, irmã Polônia. Diga, minha irmã. Ô, Angelita, eu tô tomando umas decisões aqui incrível. Eu fui casada há 50 anos. E tô me sentindo muito sozinha. Sim. Não foi por traição. Ele sujou o meu nome. Me deixou 70 mil de dívida. Sim. E ele foi uma pessoa muito, muito presente, muito boa na minha vida. Mas ele me traía, falsificando meu nome, a minha assinatura. Sim. Então, quando eu separei, eu fiquei com as dívidas todas nas minhas costas. Sim. Então, ele está sofrendo muito. E nós estamos conversando, Sim. encontrando de vez em quando na casa das filhas, e estamos conversando. E Deus me tocou no coração para mim me chegar nele. Amém. Porque para conhecer outra pessoa na minha idade é muito difícil, sabe, Angelita? E eu me sinto muito sozinha. Ele é uma pessoa muito carinhosa, apesar de ser muito materialista, ele só pensa em dinheiro. Mas isso eu posso mudar também. Você é a luz, irmã Polônia, entendeu? Você é a luz, entendeu? Seja sábia, né? Seja sábia. Se Deus está falando para você reatar o seu casamento, se Deus está te direcionando a isso, então obedeça ao Senhor, né? Você pode... A Bíblia diz que a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. O que significa isso? Talvez vocês precisaram passar por esse momento e agora vai começar tudo novo. Vocês dois na presença do Senhor. Chame ele para vir para os estudos com você, para que a palavra comece a transformar a vida dele como tem transformado a sua. E vocês dois juntos vão construir, né, um luzeiro grande aí para toda a família de vocês. Amém? Amém, Angelita. Obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Alguém mais, minhas irmãs, quer falar alguma coisa desse estudo, do impacto? Para mim, esse estudo, ele só reforçou a luz que eu sou nesse mundo. Como que isso está no seu coração? Isso te reforçou, te encorajou? Como que foi isso? Eu tô aqui extasiante com essa palavra de hoje. E você? Como que você recebeu essa palavra? Ninguém mais deseja falar? Amém, então. Então vamos encerrar. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Minhas irmãs, eu vou postar aqui, né, o vídeo do YouTube. Compartilhe essa mensagem. Compartilhe. Eu sei que você tem grupos de WhatsApp. Eu sei que você tem grupo de família. Vamos compartilhar
a palavra do Senhor, vamos realmente levar a palavra do Senhor para vidas, para eles entenderem que eles também são preciosos para o Senhor, tá bom? E conte aqui para mim o testemunho, seus testemunhos que eu quero ler aqui para que a nossa fé seja mais e mais edificada. E eu já agradeço você que tem comentado, que tem compartilhado. Eu entendo que às vezes você não pode falar porque você está no trabalho, mas conta pra gente depois, que a gente quer saber o que Deus está fazendo na sua vida, porque isso fortalece a nossa fé. E a gente, a partir de... a gente vai começar o nosso relógio de oração, tá? Hoje, né, à meia-noite, tá bom? Nosso relógio de oração, essa semana, né, nós vamos começar... Hoje começa a oração por nós mesmas. Então, nós vamos orar durante uma semana pela nossa vida, tá? Eu vou colocar os versículos aqui, né? Deixar aqui os versículos quando a gente ora por nós mesmas em cima dos versículos, tá bom? E nós vamos começar hoje, até quinta-feira que vem, nós estaremos orando por nós, para que Deus faça todas as promessas dos versículos que vamos ministrar em prol da nossa vida. Nós precisamos nos revestir do poder de Deus, tá bom? Então eu vou deixar aqui, você que tá na escala, ore, tá bom? Então, mas Angelita, eu tenho que orar a semana inteira. Você na escala, você vai orar nesse horário, tá bom? Nesse horário. Durante a semana, se você tá orando sozinha, você pode escolher o seu horário. Não precisa ser exatamente nesse horário. Mas na quinta-feira, que é o horário específico, onde nós estamos levantando um clamor ao Senhor pelas nossas vidas, aí precisa ser no relógio, porque é o relógio da vigília. E na sexta-feira, nós vamos fazer o nosso jejum em prol da oração que nós fizemos por nós, que foi na quinta, tá certo? Então, graças a Deus, está tendo efeito, o Senhor está agindo, o Senhor está fazendo grandes coisas na nossa vida. Então, coloque aí o seu nome, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, Deus abençoe.